Fala galera! Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. E hoje a gente dá sequência ao nosso conteúdo de análise combinatória. Na aula de hoje a gente vai estar estudando sobre combinação simples. A gente já viu o arranjo, né? Que o arranjo, além do arranjo em si, em alguns problemas a gente tinha os problemas de permutação. E na aula de hoje a gente vai estudar combinação. Galera, primeira coisa, falou de combinação, associe uma coisa: combinação, a ordem não importa, beleza? Combinação, a ordem não importa. Repete comigo e grava isso na tua cabeça, pelo amor de Deus, beleza? Mas vamos para a definição de combinação. Eu trouxe uma definição bem matemática. Talvez é um pouco mais difícil da gente entender, mas eu vou tentar auxiliar vocês aqui, tranquilo? Dados N elementos distintos do conjunto, A1, A2, A3, A4. Primeira coisa, galera, o que são esses N elementos distintos? São todos os elementos do conjunto, certo? Vamos imaginar que eu estou analisando aqui, ó. Eu tenho aqui o meu conjunto I, beleza? E aqui estão todos os elementos. Tranquilo? Todos os elementos. Chama-se combinação simples, tá? Aí eu vou fazer uma combinação de P elementos de I. Ou seja, se N elementos eram todos, P elementos serão só alguns, beleza? E no caso, esses P elementos de I é todo subconjunto de I formado por P elementos. No caso, com NP pertencente aos números naturais. Ou seja, dentre esses valores aqui de I, do meu conjunto I, eu vou selecionar alguns. Pode ser todos? Pode, depende do problema. Mas eu vou selecionar alguns, e esses alguns é um subconjunto desse conjunto I, beleza? No caso, o subconjunto formado por P elementos, com N menor do que P, com N e P pertencente aos naturais e P menor do que N. Lógico que P vai ser menor ou igual a N, né? Não tem como ser maior. Se eu tenho todos os elementos aqui no conjunto, eu posso pegar todos ou eu posso pegar alguns, né? Eu não posso pegar um elemento que não faz parte do conjunto. Aí é outro problema, é outra coisa que a gente vai estar resolvendo, beleza? Então, essa é a definição de combinação simples. Eu tenho alguns elementos, eu tenho um conjunto de elementos N, né? N elementos, e pego aqui uma parcela P de subconjuntos para mim estar analisando. Beleza? Uma definição bem matemática para formalizar aqui a situação. Mas vamos agora tentar entender o que seria uma combinação simples na realidade. Vamos imaginar que é semifinal do Paulistão e a gente tem 4 times disputando o campeonato. A gente tem o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo e o Santos. E aí vai ser feito um sorteio para a gente definir as possíveis semifinais do campeonato. Beleza? Uma semifinal possível seria Corinthians e Palmeiras. Outra semifinal, Corinthians e São Paulo, Corinthians e Santos. Poderia ser Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Santos, ou poderia ser São Paulo e Santos. Ou seja, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Galera, uma possível semifinal, Corinthians e Palmeiras, ou Palmeiras contra Corinthians, não muda em nada na minha vida, a semifinal vai ser a mesma. Os times que vão se enfrentar serão os mesmos, a ordem não importa, beleza? Palmeiras, Corinthians ou Corinthians e Palmeiras, indiferente. Então, a ordem não importa. São todas essas possibilidades que eu consigo encontrar.
ou seja, eu tenho 4 elementos, né? Ou seja, o que vai ser o 4 aqui? Se eu tenho 4 elementos, significa que o meu n aqui é igual a 4, certo? O meu n é igual a 4. E eu tenho aqui que o número de elementos do meu subconjunto, ou seja, eu vou definir 2 times que vão jogar uma semifinal. Esses dois elementos eu chamo de P. Eu tenho n igual a 4 e P igual a 2. Eu já contei e vi que deu 6. Mas tem uma fórmula que a gente utiliza para combinação, que é essa daqui, ó. Combinação de n, p elementos. Combinação de NP é o seguinte, é n fatorial dividido por n menos p fatorial vezes p fatorial. Galera, lembra que na fórmula do arranjo eu tinha o n fatorial como numerador dessa divisão, eu tinha o n menos p dividindo, e aqui na verdade o que eu acrescento? O que eu acrescento é esse p fatorial. Esse p fatorial aqui na minha equação da combinação, se eu pego ele e venho para cá multiplicando, né, se eu tiro ele daqui, vira a fórmula do arranjo, mas eu deixo o p. Por quê? Porque quando eu divido aqui, quando eu faço essa divisão, eu estou desconsiderando a ordem, beleza? Então eu acabo desconsiderando a ordem. Aqui a gente tem a combinação de 4 em 2. Eu tenho 4 times e eu tenho 2 times que vão jogar. Ou seja, a minha combinação vai ser de 4 e 2. Combinação de 4 e 2. Eu tenho aqui 4 fatorial dividido por n menos p, ou seja, 4 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. Ou seja, a combinação de 4 e 2 vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido 4 menos 2, 2. 2 fatorial vai dar 2 vezes 1, então eu vou pôr 2 aqui. E aqui, vezes 2 fatorial, que também vai dar 2. Eu vou cortar esse 2 com esse 2, e aqui 4 com 2 eu consigo simplificar também, né? Então aqui me sobra 2. Me sobra aqui, ó, 4 vezes 3. 4 vezes 3, 6. Ou seja, a combinação de 4 elementos com 2 vai me dar 6 elementos. Ou seja, 6 elementos são 6 possíveis jogos que a gente pode ter nesse campeonato. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham entendido essa explicação e vamos resolver o exercício. Beleza? Vamos resolver exercícios agora, galera. Pega lá a apostila, página 392 e vamos resolver o exercício 58. Primeira coisa que eu queria deixar anotado aqui é a fórmula da combinação. A combinação de NP elementos, né? N, que é o total, e P é o tanto que eu estou analisando, é N fatorial dividido por N menos P fatorial vezes P fatorial. Beleza? Exercício 58 traz a seguinte situação para a gente. Uma comissão de 4 membros deve ser escolhida entre 7 pessoas. De quantos modos diferentes essa comissão pode ser formada, se seus componentes terão funções idênticas? Ou seja, galera, a ordem você pode ver que não importa. Ele não está fazendo uma divisão de presidente, vice-presidente, tesoureiro, alguma coisa do tipo. Então, a gente não se importa com a ordem. É um exemplo bem clássico de combinação. Aqui, a gente tem n fatorial, né? O meu n, eu sei que ele fala que é 7 pessoas, né? Ou seja, o n é igual a 7. E o p é igual a 4. Ou seja, o total de pessoas que eu tenho é 7 e o tanto de pessoa que eu vou classificar, que eu vou formar essa comissão, é de 4. Então, é a combinação de 7
4. Então aqui o meu n é 7, portanto aqui vai ser 7 fatorial, dividido por n menos p, vai ser 7 menos 4 fatorial, multiplicado por p fatorial, que o meu valor aqui é 4. Então a combinação de 7 e 4 vai ser 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Vou parar aqui para mim depois para mim cortar e ficar um pouco mais fácil. Dividido por 7 menos 4 fatorial. 7 menos 4 fatorial, eu sei que é 3 fatorial, beleza? 3 fatorial vezes 4 fatorial. Tem 4 fatorial aqui e tem 4 fatorial embaixo e em cima. Eu vou cortar. Logo eu tenho aqui que a combinação de 7 e 4 vai ser 7 vezes 6 vezes 5 vezes 6 vezes 5 dividido por 3 fatorial. 3 fatorial é a mesma coisa que 3 vezes 2. 3 vezes 2 eu sei que é 6. Ou seja, eu tenho 6 em cima e 6 embaixo. Então eu vou cortar. Combinação de 7 em 4, me sobra aqui 7 vezes 5. 7 vezes 5 é igual a 35. Ou seja, eu tenho 35 possibilidades de formar essa comissão, que eu tenho 7 pessoas e eu vou selecionar 4, beleza? Galera, na página seguinte, eu tenho a página 389, eu acho que é, né? Não, perdão, 393, tem um exercício 67, beleza? Então vamos resolver ele. Uma equipe formada por 2 arquitetos e 3 engenheiros será escolhida entre 5 arquitetos e 6 engenheiros. De quantas maneiras diferentes essa equipe poderá ser formada? Galera, nesse exemplo aqui, é praticamente a mesma coisa que a gente fez no exercício anterior, só que nesse problema aqui, eu vou ter que primeiro fazer a análise de quantos engenheiros e de quantos arquitetos que eu vou poder escolher. Então, eu tenho aqui, para arquiteto, eu tenho o N igual a 5 e o P igual a 2, beleza? Já para engenheiro, eu tenho o seguinte, o meu N é igual a 6 e o meu P é igual a 3. Ou seja, eu tenho 5 arquitetos e eu vou selecionar 2, e eu tenho 6 engenheiros e eu vou selecionar 3. Beleza? Não tem, nesse caso aqui, qualquer um pode ser, então a ordem não importa. Se a ordem não importa, use combinação. Para mim utilizar a fórmula, então eu vou fazer aqui, ó, combinação de 5 em 2. Ou seja, eu tenho aqui 5 fatorial dividido por 5 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. 5 fatorial, isso aqui vai ser igual então 5 fatorial vezes 4 fatorial vezes 4 vezes 3 fatorial. Reduzi aqui cheguei até o 3 fatorial. 5 menos 2, 3, né? Então eu vou ter aqui 3 fatorial vezes 2. 3 fatorial que tem em cima, tem embaixo, vou cortar. Beleza? Então eu tenho aqui a combinação de 5 e 2 é igual 5 vezes 4. 5 vezes 4 eu tenho que o resultado é igual a 20. Dividido por 2 fatorial. 2 fatorial é igual a 2, né? 2 fatorial é igual a 2. 20 dividido por 2 me dá um valor de 10. Ou seja, eu tenho 10 opções para combinar entre arquitetos. Beleza? Agora vamos fazer a combinação entre os engenheiros. Eu tenho a combinação dos engenheiros, que é 6 em 3, né? Ou seja, eu tenho aqui 6 fatorial, que é o meu N, dividido por 6 menos 3 fatorial, vezes 3 fatorial. Vou reduzir o meu 6.
O 6 é igual a 6 vezes 5 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Dividido 6 menos 3, 3, né? Ou seja, eu tenho aqui 3 fatorial vezes 3 fatorial. 3 fatorial com 3 fatorial eu vou cortar. Então, ou seja, a combinação de 6 em 3, eu tenho aqui 6 vezes 5 vezes 4. 6 vezes 5 vezes 4, dividido por 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2. 3 vezes 2, 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 1 dá 6. Ou seja, dividido por 6. Vou cortar aqui 6 com 6, me sobra aqui a combinação de 20. Beleza? Galera, se eu pegar aqui a combinação de 5 em 2, mais a combinação de 6 em 3, vai me dar o resultado total, né, de engenheiros e de arquitetos, para formar esse time completo. Ou seja, eu preciso multiplicar o resultado que eu encontrei da combinação de 5 em 2 e multiplicar pelo resultado que eu encontrei da combinação de 6 em 3. Ou seja, a combinação de 5 em 2 vezes a combinação de 6 em 3, isso aqui vai ser igual a 10 vezes 20. 10 vezes 20, eu tenho que isso aqui é igual a 200. Ou seja, eu tenho 200 possibilidades para poder montar essa equipe formada pelos engenheiros e pelos arquitetos. Beleza? Galera, finaliza a aula por aqui de combinação simples. Eu espero muito que vocês tenham entendido e qualquer dúvida eu fico à disposição para poder ajudar vocês. Beleza? Então, tchau, tchau, galera, e até a próxima aula.